Bom, de volta à nossa discussão sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil, a gente tem que pensar em quais serão as estratégias do segundo e do terceiro parágrafo. Então vamos lá para o desenvolvimento. Uma das coisas que a gente pode fazer é abordar quais são os benefícios do desenvolvimento sustentável ou os avanços nesse sentido. Falando sobre a questão dos benefícios, eu iniciaria falando de uma questão muito básica, a questão da sobrevivência e da qualidade de vida dos brasileiros. A gente pode mostrar, por exemplo, como é que a falta de desenvolvimento sustentável, às vezes favorecendo o desenvolvimento econômico e deixando o ambiental e o social para trás, faz com que a gente tenha índices muito negativos na questão da saúde, as doenças respiratórias, a questão do estresse, ou até mesmo, se a gente pensar, algumas doenças que têm a ver, por exemplo, com a degradação dos cursos d'água. Além disso, uma outra qualidade, uma outra importância do desenvolvimento sustentável é que ele pode ser extremamente lucrativo. A gente tem no mundo hoje a ascensão da chamada economia verde, uma série de negócios que dependem de um meio ambiente preservado para gerarem lucro. O Brasil, por exemplo, pode ser um dos polos mundiais de ecoturismo, que tem uma lucratividade bastante alta. Além disso, a gente pode falar da necessidade da exploração econômica das fontes sustentáveis de energia. Por fim, em relação a essa abordagem mais positiva de defesa do desenvolvimento sustentável, eu falaria dos avanços na legislação ambiental. Opa, esqueci do S, olha o meu S pequenininho aqui. Eu posso falar dos avanços na legislação ambiental. Eu posso falar, por exemplo, do chamado Código Florestal. Eu posso retomar até mesmo o artigo 225 que eu mencionei para vocês lá na introdução, que garante o desenvolvimento do país com a preservação ambiental equivalente. Entretanto, eu tenho que me lembrar que no Enem eu não posso ficar falando só bem do tema, eu preciso apresentar uma problematização, uma SP, uma situação-problema. E aí eu vou falar dos obstáculos a serem superados pelo tema no país. Eu destacaria inicialmente um aspecto muito simples. O Brasil é um país cuja economia está baseada no chamado agronegócio, que, dependendo como é liderado, pode ser extremamente negativo para o meio ambiente. A gente tem especificamente a chamada bancada ruralista, que defende os interesses dos grandes produtores rurais e que frequentemente acaba forçando a aprovação de legislações mais permissivas, mais flexíveis no que diz respeito à degradação ambiental. Outro desafio a ser superado no Brasil é a desinformação. Muitos brasileiros, talvez a maioria de nós, não sabem ainda que é possível conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. E além disso, a gente tem uma certa invisibilidade da questão. Acredita-se no Brasil, óbvio, muito ligado à questão da lógica capitalista, que o desenvolvimento econômico por si só já basta. Não devemos nos esquecer, no entanto, o quanto isso pode afetar a qualidade de vida e a capacidade de nós nos sustentarmos economicamente a longo prazo. Outro desafio a ser debatido no texto é a questão da impunidade dos crimes ambientais. A gente tem alguns exemplos no Brasil, por exemplo, o rompimento da barragem de rejeito de minério na cidade de Mariana, que ainda são alvo de impunidade. Os responsáveis não foram suficientemente punidos, a população não foi ressarcida nesse sentido. Por fim, em relação aos aspectos dos obstáculos, eu falaria de uma dificuldade, de certa maneira, de responsabilizar os responsáveis pelo problema. Como assim? A gente tem uma estrutura de fiscalização, de cumprimento das leis ambientais que é falha. Então, às vezes, é cometido um crime ambiental e a gente não consegue nem ao menos saber os responsáveis, como eles aconteceram. Então, essa responsabilização é dificultada por uma negligência ou ineficiência governamental. Bom, a partir dessa problematização, a gente vai no próximo vídeo dar uma olhada em propostas de intervenção. Beijo, até a próxima!